Muito bem, queridos amigos, bom dia, sala 57. Bom dia para você que vai assistir depois. Desejo que as bênçãos dessa sala e deste momento que o Espírito Santo quer derramar alcance também o seu coração quando você assistir depois. O tema Aspectos Práticos da Oração tem como objetivo alcançar aquelas pessoas que têm filhos fora da igreja, não querem saber de Deus, que, quem sabe, estão usando drogas, alguns estão na prisão, alguns estão sofrendo alguma enfermidade e culpa a Deus, ou estão totalmente alienados. Tranquilize o seu coração. Existe uma saída. E eu gostaria de convidar você para ler dois textos bíblicos. O primeiro está em Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Esse é o meu Jesus. Esse é Jesus. Agora vamos ler o outro texto, que é o texto também muito bom. Está no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. João Marcos escreveu esse texto. E nós vamos ver que ele aparece não só em Marcos, mas em Mateus capítulo 17, aparece também em Lucas capítulo 9, no versículo 37 até o 43. Mas eu quero lê-lo em Marcos capítulo 9 e o versículo 14. Depois do Monte da Transfiguração, depois que Jesus apareceu para transfigurado a Pedro, Tiago e João, eles desceram do monte e tal, e estava havendo um pouquinho de discussão entre os escribas e fariseus e os outros discípulos que ficaram lá embaixo. Então vamos ler o versículo 14 para a gente entender. Versículo 14. Marcos 9, 14 diz: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Discutia com eles quem? Com os 9 discípulos que ficaram lá embaixo. E Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte da transfiguração. Versículo 15 diz: E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os discípulos: Que é que discutis com eles? O que é que vocês estão discutindo com os escribas? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanham, lança-o por terra, e espuma, relha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsasse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Sublinha essa frase aí. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno,
sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Então, Jesus viu a multidão e que concorria, e Jesus expulsou. Versículo 26 diz: E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Eu sei que tem entre parênteses a palavra jejum. Essa palavra e jejum foi escrita depois, ou não aparece nos melhores escritos, porque os escribas interpretaram dizendo que todos nós, para receber um milagre, precisamos fazer a nossa parte. Isso foi um acréscimo depois. Nós endossamos o jejum e sabemos que realmente é necessário e faz parte da vida cristã e é necessário que se pratique. O jejum é a oração da alma. O jejum é a oração do corpo. Neste momento eu quero enfatizar. Você tem algum filho fora da igreja? Algum filho que não quer saber da igreja, não quer saber de Deus? Tem mágoas contra pastor, contra a igreja, que ele até fala coisas que não deveria. Alguns estão no mundo das drogas, alguns estão totalmente alienados, fora da igreja, e não quer saber de Deus. Essa mensagem é para você. Alguns estão se prostituindo, estão, sei lá, com ideologias adversas. Nós queremos te dizer o seguinte: Deus tem uma saída para você. Deus pode te ajudar a resolver esse problema. E é sobre isso que eu quero falar neste momento, certo? Você que está sofrendo muito e até às vezes desanima, acha que as suas orações não deveriam continuar. Algumas pessoas dizem: como é que eu vou orar por uma pessoa que não quer saber nada de Deus? Ei, você que está me assistindo, não desanime. Sabe por quê? Porque Deus ouve sua oração. Quando nós oramos, Deus tira algo de nós e coloca algo dele. Você sabe disso. A oração é o elemento da ação. A senhora White diz que a oração é uma arma de ataque, certo? Uma vida de oração pode livrar você de muitas coisas. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a fazer parte da sua vida, enchendo a sua vida de poder e de força. Por falar em oração, eu quero te dizer que Deus atende a oração de 3 formas. Eu sei que você pensou naquela sim, não e espere um pouco, não é verdade? Sim, isso é verdade. E isso também acontece, mas eu quero falar mais 3 formas, outras 3 formas que Deus atende. Primeira forma, quando você ora, Deus muda as circunstâncias. Ele pode mudar as circunstâncias. Mas quando ele não muda as circunstâncias, ele faz o segundo aspecto. Ele dá poder para você enfrentar o problema, as circunstâncias. E em terceiro lugar, Deus pode também te dar paz para você aceitar as circunstâncias. Só repetindo, então Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode te dar poder para vencer as circunstâncias, mas Deus também pode te dar a paz para você aceitar as circunstâncias. Então, eu quero dizer para você que o filho desse homem que está citado aqui na palavra de Deus, ele não queria saber de nada da Bíblia, nada de Deus. Estava totalmente jogado na mão dos demônios. E vários demônios acometiam essa pessoa, certo? Vários demônios torturavam desde a infância essa criança.
Aí você diz, sim, mas ele espumava, ele caía no chão, caía no fogo, às vezes na água. E o demônio queria matá-lo. Porém, os pais oravam, e oravam muito. Oravam e notavam que a proporção que orava, nada acontecia. O filho se envolvia mais ainda com o erro, com as coisas más. Inclusive, não queria saber nada de Deus. Claro, estava totalmente tomado pelo demônio. Queridos, se nós não podemos mover a terra com as nossas palavras, nós podemos mover o céu com as nossas orações. Nós devemos lembrar que a oração é um sinal de alguém que está vivo. Está vivo. Você está vivo? Você tem orado? Você tem orado pelo seu filho que está fora? Está envolvido com o mundo a tal ponto de não querer saber de Deus? Continue orando. Esse pai acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa. E aproximando-se de Jesus, fez uma exclamação aqui que realmente parecia que não acreditava. Disse assim: Jesus, se podes, faça alguma coisa. Se podes. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Você acredita nisso? Querido pai, querida mãe, você acredita que tudo é possível ao que crê? Não desanime, seja perseverante, seja persistente na oração, vá em frente, vá em nome de Jesus, vai para Jesus, entrega o teu filho a Jesus, mesmo que ele esteja endemoniado. E tem muitos filhos endemoniados, só que são fortes psicologicamente. O que é que significa isso, pastor? Bem, os filhos que são endemoniados, mas são fortes, eles não espumam, eles não caem no chão, eles não se revolvem, mas eles dizem coisas terríveis contra Deus e contra a igreja de Deus e contra os pais também. Ei, pai, não desanima, tá certo? Aqueles que são fracos, o demônio pega e faz isso que fez com esse jovem, joga pelo chão, bate a cabeça e tal, grita, faz coisas terríveis. Então, o seu filho precisa de oração. E então, neste momento, Jesus, a senhora White fala muito interessante no livro Desejado de Todas as Nações, quando o pai diz que os discípulos não puderam expulsar o demônio. Jesus olha para os discípulos. Eu não gostaria de estar no meio daqueles discípulos naquele momento do olhar de Jesus. Mas Jesus olha para os discípulos assim e dá uma reprovação. Diz, ó geração incrédula. Sabe para quem estava falando isso? Envolvendo os discípulos. Até quando estarei convosco? Até quando sofrerei a vossa falta de fé? Até quando? Você que está me ouvindo aqui, que é pai e mãe, você está incrédulo? Você parou de orar pelo seu filho que está fora da igreja? Não faz isso, não. Não seja incrédulo. A senhora White diz assim, quando você pensar que as suas orações não estão sendo atendidas, se apegue à promessa. Vai à promessa, porque as promessas de Deus não falham, não podem falhar. A oração é uma arma de ataque. Se apegue à promessa. Vai em frente. Quando nossas orações, diz a senhora White no livro Caminho a Cristo, página 96, quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos nos apegar à promessa, pois, diz ela, o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. O motivo, a resposta vai chegar. Você precisa esperar um pouco. Você precisa acreditar que Deus pode transformar a sua vida ou as circunstâncias ou te dar paz para que você possa realmente aceitar. Mas
Deus te dá muitas bênçãos e Ele vai atender a tua oração. Seja perseverante na oração. Naquele momento, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E o jovem, o cidadão se ajoelhou e disse com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu tenho falta de fé. Você tem falta de fé? Você pensa que o teu filho não tem retorno? Ei, você não sabe o que Deus pode fazer no coração de um pai e de uma mãe que intercede constantemente pelos seus filhos. Então, esse aspecto prático da oração, eu gostaria que você tivesse na sua mente, no seu coração. Não ore só de joelhos. Ore de joelhos, ore na igreja, mas ore em todos os momentos da sua vida. A senhora White diz: todos os momentos da nossa vida é momento de nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus e dizer: Pai, tenha misericórdia, tenha misericórdia, me batize com o teu Santo Espírito, me ajuda, ajuda o meu filho, traga-o de volta, Senhor. Não deixe que ele se perca. Como vai ser o céu sem ele? Ó Pai, tem misericórdia, abençoa. Nós sabemos que a oração é a respiração da alma. Se nossa oração fosse um alimento, quanto você pesaria? Ora mais. Nós precisamos orar com mais persistência e orar acreditando que a promessa de Deus não vai falhar, não vai se falhar. A oração é como o coração. Se parar, a gente cai. A oração é como o coração. Se parar, a gente desfalece. Então, nesse momento, Jesus repreendeu o inimigo. Repreendeu e disse: olha, essa casta só sai com oração e com jejum. E eu gostaria que você pegasse essa mensagem para você. Se você tem alguém fora, alguém que não quer saber de Deus, alguém que quanto mais você ora, parece que a situação piora, continue orando. Continue orando. Nós precisamos de pessoas que oram. Nós precisamos de oração, mas nós precisamos muito mais de pessoas que oram, que intercedem. E sabe, Deus está com os celeiros abarrotados de bênção para dar para aquelas pessoas que oram. Às vezes você e eu pensamos: poxa, Jesus fez muitos milagres, porque ele era Deus. Não foi por isso que Jesus fez muitos milagres. Sabe por que Jesus fez muitos milagres? Porque ele era um homem de oração. Ele considerava a oração muito mais importante do que o sono. A primeira passagem que nós lemos aqui prova isso. Em Lucas capítulo 6, verso 12. Jesus passou a noite inteira em oração, porque Jesus considerava a oração mais importante do que o sono. Claro que a gente deve dormir. E a gente deve dormir entre 7 a 9 horas cada noite, certo? Não menos de 7, não mais de 9, tá? Se dormir mais de 9 também faz mal. Então a gente precisa dormir em torno de 8 horas, é o ideal, para que o cérebro seja completamente purificado das impurezas do dia. É necessário 8 horas de sono, sonolência repetindo. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos também jejuar. Quero desafiar você a jejuar pelo seu filho, pelo menos uma vez por semana. Quarta-feira aí com o Wellington Ribeiro. Que Deus abençoe o irmão Wellington Ribeiro e o seu ministério. Deus abençoe você também que tenha disposição de jejuar pelo seu filho. Pode jejuar pelo menos uma refeição. Não precisa jejuar 24 horas. Deus quer saber se você está se movimentando e perseverando na oração pelo seu filho, pela sua filha, por alguém que está fora da igreja. Qual é a solução para alguém que está fora da igreja, pastor? Oração. Oração perseverante. Jejum. Jejum persistente. Se você me entendeu, faça isso.
Experimenta isso e observe que todos que pedem vão receber, todos que buscam vão encontrar, todos que batem vão se abrir as portas. Nada tendes porque nada pedis, diz Tiago capítulo 4, verso 2. Pedi, mas às vezes pedimos mal, pedimos egoisticamente. Peça pelo seu filho, peça por alguém que está fora da igreja, peça para que o Senhor se agrade de você e satisfaça os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quero orar por você. Você gostaria que eu orasse por você? Para que Deus te fortaleça em oração, fortaleça no jejum, fortaleça na intercessão pelo seu filho, pela sua filha, por algum parente que está fora da igreja? Então, neste momento, levanta tua mão que eu vou orar por você. Quero orar por você e pela sua. Fica com a mão erguida. Bom Deus, querido Pai, neste momento nós queremos sentir o mover do Teu Santo Espírito, tocando a mente, o coração de cada pessoa que está com a mão erguida, está intercedendo por alguém que está fora dos caminhos do Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia, olha dos altos céus. Nós não temos mérito nenhum. A única coisa que nós temos para te oferecer é a nossa carência, a nossa necessidade do batismo do Espírito Santo. E também, Senhor Deus, da tua bênção para tocar o coração dos nossos filhos e filhas, nossos amigos e parentes que estão fora da igreja, fora dos teus caminhos. Senhor, se Jesus voltar hoje, como vai ser a vida dessas pessoas? E por isso estamos intercedendo por elas. Estamos pedindo que os pais intercessores aqui sejam mais intensivos na oração. E se duvidarem, Senhor, que eles se apeguem à promessa. Segura esta promessa firme como a rocha, porque nós sabemos que o Senhor Deus não vai falhar. Batiza-nos com teu Santo Espírito. Que haja mais intercessão, que haja mais o batismo do teu Santo Espírito sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, sobre a iluminação do Espírito Santo. Amém, 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 Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, meu pastor Abdoral Sintra. Pastor, na segunda-feira nós fomos impactados aqui pela mensagem do Wellington e a mensagem do Senhor ela veio também no mesmo sentido, né? Dando aí uma ênfase na importância da oração por aqueles que estão fora da igreja. E eu registrei aqui uma frase que o senhor falou: nós precisamos muito de oração, mas precisamos muito mais de pessoas que oram. Eu entendi por essa frase, até o senhor tem o direito de me corrigir se eu não entendi correto, que se nós tivermos mais pessoas que oram, nós vamos ter um número de pessoas maior fazendo a obra de Deus e recebendo o poder de Deus, né, para transformar mais, para alcançar mais pessoas, né? Então nós precisamos muito de oração, mas precisamos mais de pessoas que oram. Que nós estejamos nesse grupo, né, pastor? Verdade, meu pastor. A gente está na sala 57 exatamente para isto, para nos unirmos em oração e saber que quando dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, invocando o nome dele, ele está no meio de nós. Deus está a uma oração de distância, né, pastor? E nós não deveríamos orar só aqui, deveríamos orar constantemente, fazer um aspecto prático da oração em nossa vida, certo? Quantas pessoas passam pela gente e a gente diz assim: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Às vezes a gente nem conhece. Às vezes eu passo por um casal e digo: Senhor, esse casal precisa de ti. Eles nem estão pedindo oração, pastor, certo? Mas
Que custa a gente fazer isso? A gente passa por carros, às vezes no prego. Senhor, tem misericórdia, ajuda esse casal, ajuda essa pessoa. Eu não posso fazer isso agora, mas envia alguém. Então a gente precisa ser intercessor. A gente precisa falar com Deus sobre as pessoas, sabe? E isso vai E, causar um impacto. e essa, eu lembro de uma fala do Senhor aqui na sala mesmo, que nós devemos orar várias vezes ao longo do dia pelo batismo do Espírito Santo, né? Não, não é orar só de manhã, mas é orar várias vezes ao longo do dia, dizendo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E o batismo diário não é feito por uma oração única. São várias orações, né, para a gente estar sendo cheio constantemente. Lógico que devemos ter o nosso quarto de guerra, o nosso lugar de oração, né? Mas a oração deve ser constante, é um conselho da Bíblia. E o orar constante, ele nos leva a isso, né? A gente orar, eu achei muito interessante. Há algum tempo, eu estava com a minha família, né? E aí passou uma ambulância. E aí a Carolina, que é a nossa filhinha mais nova, ela mencionou assim, olha, alguém passou mal, alguém está passando mal. E é interessante a gente, se ouvir um barulho de uma ambulância, tem alguém passando mal, tem alguém precisando, né? Vamos interceder também por essa pessoa. Passou por alguém na rua, como o senhor mencionou, vamos orar. E, sobretudo, né, pastor, pelos nossos filhos. Às vezes, e aí eu vou falar de uma coisa que eu não conheço, né? Minhas filhas estão na igreja, né? Estão na idade que ainda são conduzidas pela mãe e por mim, mas eu imagino que pode acontecer de, às vezes, um filho já adulto estar afastado e, às vezes, nós, como pai ou mãe, ficarmos insistindo, né? Falando com ele, pegando no pé e tudo mais. Mas eu creio, pastor, no meu coração, eu espero não passar pela experiência de ter os filhos, as filhas, né, fora da igreja, mas eu creio no meu coração que a oração faz aquilo que as nossas palavras não conseguem fazer. Exatamente, pastor. Quero desafiar você que tem filhos pequenos ainda, e também alguns outros que estão aqui na sala e outros que vão assistir, para andar na frente do diabo, para orar antes que aconteça, certo? Andar numa medida protetiva, blindando os filhos com oração. Ei, que tal blindar os filhos com oração? Eu gostaria de fazer um apelo a todos que têm celulares aqui na sala. Ei, ore o tanto quanto você usa o celular. Quem sabe todas as vezes que você usar o celular, faça depois uma oração, porque eu já sei que a média de acesso do celular no Brasil é em torno de entre 150 a 320 vezes por dia. Olha, se nós fizéssemos uma oração todas as vezes que utilizarmos o celular, seria mais de 150 orações ou 350 orações por dia. Isso é uma vida de oração. Por favor, ore mais, interceda mais. Deixe que o Espírito de Deus use mais você. Tá lançado o desafio aí. Usou o celular, faz uma oração. E se dependendo do hábito, né, pastor, daquilo que a gente vê, na hora que enfiar a mão no bolso para pegar, já faz uma oração e aí já muda até o conteúdo, né? Muitas vezes o conteúdo também não deve ser acessado, né? Então fica aí essa dica para a gente viver ao longo desse dia. Meu pastor, obrigado aí pela mensagem, tá? Amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, Amém, tá? pastor. Eu amo todos vocês. Estou vendo a Verônica, estou vendo o pastor Adson, estou vendo Fagundes. Amo todos vocês. Deus abençoe todos vocês, tá? Não esqueça de orar pelos filhos persistentemente. Amém. Vamos orar pelos nossos filhos. Obrigado, pastor Abdoral, pela oportuna mensagem. Né? Essa semana Deus tem falado aí ao nosso coração poderosamente, né? Através das mensagens apresentadas. E até uma próxima oportunidade, pastor Abdoral. Um excelente dia para o senhor na presença do Espírito. Muito bem, nós vamos agora para um momento final aqui da nossa reunião, que é o testemunho.
E eu, quando converso com o pastor Wagner, eu digo a ele o seguinte: olha, pastor, eu gosto de tudo na sala, gosto de tudo. Agora, o testemunho tem um detalhe. Nós acabamos de ouvir uma mensagem do pastor Vidoral, uma mensagem bíblica. Agora, nós vamos ver essa mensagem bíblica tomando vida, vindo para a nossa realidade, que é através do testemunho, né? Você já ouviu aquela frase, o pastor Wagner já mencionou aqui, nossa vida será a Bíblia ou a única Bíblia que muitos irão ler. Então, no testemunho, nós vemos as palavras da Bíblia diante dos nossos olhos em tempo real. Então, eu quero chamar para cá nosso irmão Rumenick, né? A esposa dele, a Núbia, deu testemunho no domingo e hoje o Rumenick vai, vamos dizer assim, né, concluir esse momento aí da família que tem sido profundamente impactada pelo agir do Espírito. Meu amigo, bom dia, com alegria. Seu microfone está fechado aí, só abrir para a gente poder ouvir a sua voz. Bom dia, pastor Fernando. Bom dia a todos da sala 57, amigos, irmãos, pastores. É um prazer, né? Uma alegria estar aqui com vocês nessa madrugada, as primeiras horas desse dia, né? Buscando mais comunhão com o nosso Deus. Muito bem, é muito bom ver você. Nós conversamos um pouco ontem, né, para eu me inteirar aqui dos detalhes do testemunho. E ontem uma coisa que eu não te perguntei, você mora aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil você é nascido onde? Pastor Fernando, quando as pessoas perguntam para mim, eu falo que eu sou capixaba, porque somente eu nasci em Minas Gerais, eu nasci em Mantena. Mas eu nunca morei um dia em Minas Gerais. Aí as pessoas perguntam se você é de onde? Eu falo, eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo. Mas eu nasci, na verdade, em Minas Gerais. Rapaz, eu vou fazer um pedido a você, Romenick. Não diga isso, porque eu sou nascido em Mantena, cara. Ah, pastor, brinca não, pastor. Rapaz, olha aí, os mineiros estão espalhados. Cara, essa cidade aí, ela produz muita coisa boa, viu? Modéstia à parte. Eu nasci lá no Hospital São Vicente de Paula, em Mantena, cara. Rapaz, esse mundo é pequeno, hein, pastor? Pois é, estive lá agora nas férias, vendo ali meus familiares. Que bênção. Mas você nasceu em Mantena e mudou-se para o Espírito Santo. Que região ali do Espírito Santo? Bem no interior tem Barra de São Francisco, Água Doce do Norte. Para cima de Água Doce ainda tem Vila Nelita, que realmente é uma vila, é muito pequenininho lá. Eu morava lá até 21 anos de idade, eu morei lá. Rapaz, nossa história é mais próxima do que parece, viu? Porque, eu nasci em Mantena, morei bastante tempo no Espírito Santo. Minha esposa é capixaba, nasceu em Barra de São Francisco. E eu morei ali nessa região que você falou, num lugar, não sei se você que chegou a conhecer, chamado Córrego do Indaiá. Eu morei Só de ali. nome, só conheço de nome só. Pois é, morei um tempo ali também, na minha infância. Rapaz, olha, quando eu vejo situações assim, eu fico imaginando o que será o céu, né? Quando a gente se encontrar, né? Olha, rapaz, lá na Terra eu morava em tal lugar e tal. Vai ser mais ou menos assim. Bom, então, estou falando aqui com um conterrâneo, né? Literalmente, somos da mesma cidade. E você morou aqui no Brasil, né? Você depois mudou para os Estados Unidos. Com quantos anos você tinha quando mudou para aí? Eu cheguei aqui com 26 anos, pastor. 26 anos, morou para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, você frequentava a igreja, né? Frequentava uma igreja, Sim, eu né? fiquei até 11 anos, e minha mãe sempre nos levou na igreja, e até 11 anos eu fiquei na igreja cristã, e pouco tempo, quando eu completei 11 anos, abri uma outra igreja, e é uma igreja mais jovem, com instrumentos, é uma igreja mais festiva, e isso me atraiu muito, né? Eu era bem novo, 11 anos praticamente. E eu fui para essa igreja e fiquei um tempo lá nessa igreja até que eu me batizei. Eu me batizei nela
e fiquei firme 1 ano e meio somente, quase 2 anos, e saí de novo. Uhum. Mas aí, ô Romenick, sua mãe te levava na igreja, você frequentou uma igreja por escolha sua, foi batizado, mas a igreja adventista do sétimo dia você não conhecia. O pastor, é interessante isso, porque até eu chegar na América, eu nunca ouvi falar que existisse na face da terra uma igreja adventista, alguém que não trabalhasse no sábado por motivos religiosos. Eu nunca ouvi falar nisso. Então, eu já quero fazer um apelo para você que está aqui na sala 57. Aqui nós temos pessoas de diferentes denominações, mas na maioria são adventistas do sétimo dia. Irmãos, não caiamos no engano de achar que todo mundo já conhece a mensagem bíblica pregada pela igreja adventista. Não caiamos nesse engano. Tem muita gente que não conhece. Veja, o Rumenick morou aqui 26 anos, 26 anos, e da existência da igreja adventista, não sabia que tenha um grupo de pessoas que não trabalham ao sábado, porque entendem que Deus, o Criador, separou esse dia para a gente adorar Ele. Então, irmãos, nós não podemos cessar com a missão, tá? Já faço esse apelo para você aqui. Mas aí, Romenick, você vai para os Estados Unidos, né? É, isso aí é nos Estados Unidos, quando você vai trabalhar, você conhece uma pessoa que para mais cedo na sexta-feira. Isso deixa você intrigado. Exato, exatamente. Eu trabalhei com um rapaz, né, na companhia de pintura. E tinha um rapaz lá na sexta-feira, ele juntava as coisas dele, os baldes, as brochas dele, as coisas, e despedia do pessoal e saía. E eu não sabia o motivo, por mim ele estava indo porque precisava realmente sair mais cedo. E eu trabalhei uns 3 ou 4 meses lá. E eu estava novo, então eu não questionava nada, não sabia, mas eu sempre ouvi ele falando: ah, domingo eu volto. E chegou um ponto que eu perguntei para um rapaz, ele vai embora hoje mais cedo e vai trabalhar domingo, por que que não trabalha hoje até mais tarde? Aí o rapaz falou para mim assim, não, é por causa da igreja dele e tal. Eu falei, e que isso? Eu nunca ouvi falar que a pessoa não trabalhasse por causa de igreja. Eu falava, esse cara ele tá de brincadeira, esse é um preguiçoso. Eu falava, esse é um preguiçoso, ele não quer trabalhar, tá arrumando desculpa para ir embora mais cedo. Mas Deus estava preparando já, né, pastor? Deus já estava preparando. Mas, Eu vi que esse, a gente vai por mas a hoje ele é Bíblia meu diz, né, amigo, que os olhos do ele. Senhor estão sobre toda a terra, né? Verdade, hoje é engraçado que ele é meu amigo, ele congrega aqui perto de mim, eu sempre falo isso pra ele quando eu vejo ele, eu falo assim, é um preguiçoso, rapaz. Aí ele fala, e agora você também é preguiçoso. O Romenick brinca assim, porque essa é uma coisa que nós adventistas enfrentamos com muita frequência, né? Muitas pessoas falam, ah, o pessoal não quer trabalhar no sábado, isso aí é coisa de preguiçoso, né, e tudo mais. Verdade. Mas o livro dos Salmos diz, né, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra em busca dos fiéis, né? Então você saiu daqui, foi lá para os Estados Unidos, e lá você encontra com uma pessoa que não trabalha no sábado, sai mais cedo na sexta, volta para trabalhar no domingo, e aquilo intrigou você, mas como você disse, já era um preparo para o que Deus estava querendo fazer, né? E nesse mesmo contexto, você vai conhecer uma pessoa que era adventista, né? Quem é essa pessoa aí? Conta para nós. A minha esposa, eu conheci ela, né? Ela já vem de família adventista. E nós começamos o relacionamento e ela me convidava para poder ir na igreja, né? Eu já tinha resistência, falar, ah, não vou não. Eu trabalhava todos os sábados, eu estava num ritmo bem forte, trabalhando muito, sim, sábados, domingos, tudo na sequência. Mas quando você está namorando, você fica fragilizado, né, pastor? Você fica meio, você abaixa a guarda, né? Eu só abaixa a guarda um pouquinho e eu resolvi um sábado ir na igreja. Só que eu não sabia que essa era a igreja do rapaz que eu trabalhei com ele. E eu cheguei na igreja e eu não gostei da igreja, pastor. Eu não gostei da igreja. Eu fiquei chateado com a igreja porque parecia mais um velório do que um culto. Por quê? Porque eu sou acostumado com a igreja agitada, instrumentos.
E quando eu cheguei lá, só tinha um piano, pastor. E aquele monte de gente cantando com um pianinho, eu olhei aquele negócio. Eu não saí por causa da namorada, pastor. Eu fiquei chateado. Mas o que eu gostei muito, muito no dia foi do sermão. O sermão foi muito, muito positivo e pesado. Eu gosto de sermão pesado, eu não gosto de mel na chupeta, não, nunca gostei. E o sermão foi muito positivo e isso foi um ponto a favor. Mas eu continuei tendo resistência com a igreja. Então, Romenick, como você disse, né, a Núbia, que é a sua esposa, que deu testemunho aqui no domingo, ela te convida e quando a gente está namorando, a gente faz um esforço a mais para poder agradar, né? Mas, Aí você vai à igreja, chega lá, a igreja parece mais um velório do que um culto. E aí, irmãos, eu gosto sempre de ir fazendo algumas inserções durante o testemunho, porque esse momento é para nós refletirmos também. A Bíblia diz, né, que nós na igreja devemos adorar com ordem e decência, mas isso não significa que nós devemos adorar como se estivéssemos mortos. A gente precisa adorar de maneira viva, em espírito e em verdade. E isso tem que ver com o entusiasmo, né? Cantar mesmo, porque você pode ter um piano, você pode ter um teclado, um violão, uma bateria e adorar como morto, né? Ou você pode às vezes estar só na voz e estar adorando como vivo. E esse é um ponto que nós adventistas precisamos crescer muito. Porque imagina se o Rumenick não está apaixonado pela Núbia, ele não voltando, não botava os pés nessa igreja nunca mais, né? Então, nós precisamos adorar vivos. Agora, é importante também, olha como é que Deus conhece, né? Deus sabia que o Rumenick gosta de sermão, arroz com feijão, como a gente costuma dizer, né? E ele foi lá, ouviu um sermão, e embora a liturgia, a forma da igreja adorar não o agradou, o sermão agradou. E deixou sementes ali no coração dele. Nesse contexto, você vai frequentar a igreja esporadicamente, por causa do namoro, e você vai receber outros conteúdos adventistas do pastor Luiz Gonçalves e do Bulhon. Como é que você teve acesso a esse material aí? Como é que foi a interação com esse material, Menique? eu frequentando a igreja de quando em quando, né, pastor? E a gente começamos a fazer amizades lá, né? O pessoal é muito bacana, muito receptivo, brincalhão. Eu também sou muito espontâneo, gosto muito de brincadeira, muito de conversar, bater papo, descontrair. E lá também tem essa galera que gosta da bagunça, assim, no bom sentido, né? De conversar, de brincar, de interagir. E então a gente vai se aproximando, você vai conhecendo os programas, os projetos da igreja. E me apresentaram o Luiz Gonçalves, assim. E eu lembro que os sábados que eu não ia trabalhar, e era inverno, estava bem frio, eu e a Núbia, nós passávamos o sábado todinho ouvindo aqueles sermões do Luiz Gonçalves, aqueles DVDs. E aquilo foi me chamando muita atenção, porque era coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E eu ficava falando, será que isso é verdade? E ele mostrava na Bíblia, né? Ele falava, olha, abre sua Bíblia aí. E aí ele mandava você olhar na Bíblia. E eu ficava me questionando por que que eu nunca ouvi falar nisso. Eu passei nessas igrejas, fiquei 5 anos em Limeira, interior de São Paulo, frequentei 3 denominações lá, eu sempre fui em igreja. Antes de conhecer a igreja adventista aqui, eu fui em 3 denominações aqui, é a mensagem que o Luiz Gonçalves apresentava, eu nunca ouvi falar em púlpito nenhum. E aquilo me fascinava, me chamava muita atenção. Rapaz, olha só, mais uma vez nossa história se encontrando. Minha filha mais velha nasceu em Limeira, viu? Quando eu estava lá no final do teológico. Essa cidade que passou. Mas, enfim, você passou e o conteúdo que você recebe ali nos materiais do pastor Bulhon e do pastor Luiz Gonçalves chama a sua atenção. E aí, nesse contexto também, indo à igreja, né?
alguém vai oferecer um estudo bíblico para você. É, é, apareceu para mim aqui, conexão. Vamos avançar aqui e vai dar certo até o final, em nome de Jesus. Amém. Bom, aí você começa a estudar a Bíblia com o pastor Luiz, né? Que daqui a pouquinho a gente vai chamar também. O pastor Luiz começa a estudar a Bíblia com você, mas aí está com a agenda muito cheia, e aí o irmão Agnaldo entra em cena, Exato. né? Para poder estudar com você. Agnaldo é um missionário nato, né? Fala um pouquinho para nós aí desse momento de você estudar a Bíblia. É o... Eles me ofereceram o estudo bíblico, né, na igreja, que é o normal, né? E eu aceitei, porque eu já estava bem encantado com a questão do sábado, as doutrinas. Eu já estava, assim, me aproximando mais, né? E o pastor Luiz se prontificou para poder nos dar o estudo, né? Nos ajudar. E ele ia na minha casa para poder fazer esses estudos. Eu não lembro se era no sábado à tarde, mas ele sempre estava lá. Mas a agenda do pastor é muito corrida, muito estudo, muita coisa. E ele passou a bola para o Agnaldo. O Agnaldo fala que tem um estudo bíblico lá em Nova York, ele vai, não tá nem aí. O Agnaldo é um missionário nato, gosta de pequeno grupo, gosta de gente na casa dele. É o cara que você pode contar com ele a qualquer momento, qualquer dúvida da Bíblia, se você ligar para ele, se ele não sabe, ele corre atrás, responde. O Agnaldo deu a sequência no estudo lá em casa e concluiu o estudo assim e tirou muito mais dúvidas, né? Porque mais perguntas vinham, que eu já vinha de outras denominações, já tinha alguma base, né? E eu perguntava, ele sempre respondia e tirava minhas dúvidas e nunca deixou dúvida para trás. E aí, no final do estudo, você recebe o convite, o apelo, como a gente costuma dizer, para tomar uma decisão por Cristo e mostrar isso através do batismo. Você estava convencido das verdades bíblicas que havia recebido, e aí você não conseguiu, você tinha a sensação de que não podia resistir àquelas verdades. Passa pela experiência do batismo. Foi o pastor Luiz que batizou você? Pastor Marcos Seifer. Pastor Marcos Seifer. É, ele que te batiza, né? E você então se torna um membro da igreja adventista e um membro atuante, né? Porque você já vem para a igreja e logo começa a pregar. O pastor Luiz, além de ser pastor, ele é profeta. Ele é profeta também. Porque quando nós estávamos fazendo um estudo bíblico, eu tinha muito argumento, e eu não sou sério igual parece, assim, não, eu sou muito brincalhão. E o pastor Luiz falava assim, mano, você vai ser um bom pregador. Ele me falava, pastor, isso é papo de pastor para me batizar. Aí ele ria e falava, não, mano, você tem jeito de pregador, seu jeito, essa carismático e tal. E, e quando eu comecei a vir para a igreja, o Aguinaldo, eles queriam me colocar no louvor, e o Aguinaldo falava assim, não, eu tenho outros planos para o Rumenique. E o Aguinaldo não me deixou colocar no louvor, não me deixou colocar no louvor. E ele falava, eu tenho outros planos. Aí o Aguinaldo começou a trabalhar comigo em cima de sermões, falou, você vai fazer um sermão para pregar na quarta. E eu ia trabalhar o sermão. E eu tirava, ele ligava para ele, ele tirava as dúvidas, e eu comecei a elaborar sermão. Aí depois foi a questão de explicar o sermão. Foi um processo assim bem interessante, mas que, para a honra e glória de Deus, foi bem rápido também, assim, pela facilidade de se expressar. Rapaz, o Agnaldo, então, não deixou você ir pro louvor, né, cara? Não deixou, Brincadeira. não deixou. A visão dele foi outra. Eu lembro que ele falava, não vai pôr ele no louvor, não, eu tenho outros planos para ele. E o pessoal ficou bravo, nós estamos precisando de gente no louvor. E ele falou, não, 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 não arruma, cantar aí, coloca outro para cantar, mas eu preciso dele para outra coisa. E não deixou. Mas quem sabe não dá para fazer uma pontinha, né? Prega e canta também, Eu olha, quem ajudo sabe. no louvor, hoje eu estou no louvor também, eu ajudo no louvor. Mas nesse Bom, período o Aguinaldo não deixou, ele separou. Fez igual Deus separou Abraão. Agora não, chega para cá. separou para um propósito específico, a Exato, pregação. exato. Bom, aí você começa a sua caminhada na igreja,
né? Juntamente com a Núbia, a sua esposa, ela disse que você acabou se batizando primeiro que ela Sim, sim. né? Mas aí a Núbia vem também para a igreja, oficializa, né, o retorno dela para a igreja, e vocês estão caminhando juntos ali. E você tem aproximadamente 8 anos, que é membro da igreja adventista. Você, então, passou, a sala 57, ela tem aí uns 3 anos aproximadamente. Então, você já tinha 5 anos de membro de igreja quando a sala começou. Você conheceu a sala em que ano? Por volta de 2 anos e meio atrás, 2 anos atrás. Então, vamos pensar, né? Lá em 2021, você conheceu a sala 57. Como é que vocês conheceram a sala? A minha esposa, ela conheceu primeiro, né? Ela contou aqui no domingo, uma irmã nossa da igreja, a Eide, já deu testemunho aqui também na sala. Ela veio na nossa casa porque era inverno e ela se casou e mudou para outro estado. E quando ela vinha aqui no nosso estado, aqui na nossa região, ela ia nas casas das irmãs da igreja fazer cabelo, que ela é cabeleireira. E numa dessas vindas aqui em casa, ela falou para minha esposa sobre a sala 57. A minha esposa sempre lutou com depressão e ela falou assim: Não, olha, eu tenho algo bom para você. É um grupo de pessoas que se reúne na madrugada. Você fala que não tá conseguindo dormir direito. Então você levanta e vai assistir o culto, né? Aí minha esposa começou a ter essa aproximação. E depois que ela teve, aí começou a chegar até mim também. Maravilha. Então, a Eide, né, faz o contato aí com vocês sobre a sala. A Núbia entra primeiro, né, e ela ouvia, acompanhava você, não acompanhava a sala ainda, né? Mas a Núbia vai fazer uma pergunta para você que vai mudar esse cenário aí. Que Sim. pergunta que a Núbia te fez? Eu estava lavando uns pratos ali, uns copos um dia, eu estava descosta para ela e ela tinha ouvido a sala 57 de manhã. Ela fez uma pergunta assim: por que que a nossa igreja não prega sobre o Espírito Santo? E eu descosta, eu estava descosta, eu fiquei, e como bom homem que eu sou, eu ignorei a pergunta dela, não deu o braço a torcer, sabe, pastor? Mas aqui a pergunta dela, ela penetrou como uma faca de dois gumes. Eu fiquei, porque eu presto muita atenção nos sermões, muita atenção. E eu sei dos detalhes do sermão, de todas as pessoas, eu presto muita atenção. E eu comecei a puxar na minha mente todos os sermões que eu ouvi na minha igreja. Todos os pregadores, eu fiquei puxando. E eu não consegui achar um sermão que explicasse, que falasse sobre o Espírito Santo. Eu não consegui lembrar. E isso me causou algo que eu fiquei curioso. Eu perguntei, mas por quê? Por que que não fala, né? Eu fiquei muito curioso. Aí eu comecei a ser um Nicodemos, a seguir a sala meio de longe, assim, sabe? Igual o Nicodemos seguia Jesus. Eu comecei a seguir a sala meio de longe, assim, indo para o trabalho, para me ouvir. A Núbia falava assim: assiste o sermão de hoje, assiste o sermão de hoje. E eu ia, assistia, ia, voltava, às vezes não dava tempo de eu assistir na ida, na volta eu vinha assistindo, dirigindo e assistindo. E eu comecei a me aproximar e a mente foi abrindo, e eu fiquei mais curioso e mais sedento o porquê que não falava assim. E aí você começa, então, a ouvir a sala, a pergunta, né? Olha que importante, né, irmãos? A abordagem também precisa ser guiada pelo Espírito. A Núbia está aí com você ou não? Sim, tá aqui do lado aqui. Então, bota o rostinho aí na tela, Núbia. Agora vamos inverter, né? Domingo Bom era ele que dia. estava com o rostinho. Bom dia com Bom alegria, né? dia. Ô, Núbia, deixa eu te perguntar. Você já tinha feito o convite para o Rumenique assistir a sala antes de fazer essa pergunta para ele? Não. Várias vezes, pastor, várias vezes eu perguntando, entra na sala, é muito bom, é isso, aquilo, outro, e sempre chegava falando, nossa, a sala é uma bênção, isso, aquilo, outro, mas ele sempre atrás. É igual, às vezes eu pegava, deixava, quando o horário muda, é 1 hora só, ele levanta todo dia às 5 da manhã. Aí sempre era exatamente no horário do sermão, e eu deixava ligado ali, mas ele, nada.
Até o dia que eu cheguei e perguntei para ele. Olha só, gente, como Deus usa, né, os meios certos. Às vezes o convite não chegou ali e tal, mas a pergunta mexeu aí com o homem e ele aí começou então a se interessar, né? Começou a se interessar pelo conteúdo da sala e tudo mais. E aí você começa a pensar nisso, né, Romenick? Questão do Espírito Santo, por que não? Por que não? Aí você vai se aproximar mais da sala e vai começar a estudar esse tema do Espírito Santo. Como é que foi essa questão desse interesse, compra de materiais? Como é que foi isso aí? A questão da compra dos materiais é tudo que a sala assinava embaixo, falava, gente, esse material é bom. A minha esposa falava, a gente ia e comprava. Aqueles livros do pastor Helmut nós compramos. O Ouse Pedir Mais, eu tenho aqui, tá do meu lado ali. O Deus Esquecido, tudo que envolve Espírito Santo, começou a chamar atenção. Eu chegava da igreja no sábado, a gente almoçava às vezes na igreja ou em casa mesmo, e eu sentava ali na cama ali com o laptop e entrava no site, no Centro White, para procurar as coisas, e eu passava a tarde inteira buscando coisas sobre o Espírito Santo. E eu ficava fascinado, porque são tantos detalhes, tantas informações, e de umas coisas que eu encontrei, até pus uns sermões que eu preguei um dia na igreja, falando que em muitas das nossas igrejas, Ellen White fala que o Espírito Santo é simplesmente, ele é mencionado casualmente, e isso é tudo. E eu comecei a observar que isso realmente é uma verdade, que entre uma frase ou outra, em vários sermões, alguém fala Espírito Santo, e acabou. E segue o sermão falando sobre outra coisa, e lá na frente fala Espírito Santo, fala, toca mais uma vez e para. E eu comecei a observar, rapaz, isso é verdade. E ela pergunta, por que que, se o Espírito Santo é tão essencial para o final da obra sobre a terra, se ele é tão essencial, por que que ele é tão pouco falado? Isso me chamou Uhum. muita atenção e eu fiquei questionando a mim mesmo, por quê? Maravilha. E agora nós vamos entrar na parte final do testemunho e que é assim a parte que eu particularmente mais gosto, que são as transformações. As transformações. A Bíblia diz que o Espírito, né, Tito, capítulo 3 verso 5 diz que ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito. O Espírito é o agente de transformação, né? Quando a gente ouve falando de Saul, o primeiro rei de Israel, Samuel disse assim para ele, né? O Espírito se apoderará de ti e você será transformado em outra pessoa. Então você começa a estudar sobre o Espírito, você começa a estudar esses materiais e aí começa a passar por algumas transformações. O simples fato de você estar estudando e lendo tanto assim já era uma transformação, né? Porque até ter contato com a sala, como é que era a sua vida espiritual até você mergulhar nesse universo de busca pelo Espírito Santo? Aquela vida cristã automática, né, pastor? Mecânica. Levanta, pega a Bíblia, vai para a igreja, volta, joga a Bíblia em cima da cama, em cima da cômoda, sem vida de oração, sem propósito cristão, sendo mais um. Apenas mais um no hall da igreja, mais um no banco, simplesmente isso. Veja o seguinte, irmãos, o Romenick fala isso, mas ele era uma pessoa que frequentava a igreja, era uma pessoa que pregava, né? Você mencionou para mim na nossa conversa que o estudo era mais para preparo de sermão, né? Exato. Ia pregar sobre um personagem, aí estudava. Então, assim, era aqui uma vida de frequência à igreja, de pregação, mas faltava o fogo do Espírito, estava faltando ali, né? E quando ele entra em contato com a sala, aí começa, né, a buscar materiais, a estudar, e as mudanças vão acontecendo. As mudanças vão acontecendo. Agora a gente vai entrar no episódio aqui, Romenick, que o pastor Luiz participou, né, de maneira marcante. Eu vou chamar o pastor Luiz para estar conosco. A gente vai falar daquele episódio lá dos 10 dias de oração, né? Pediu o Gabriel colocar aí.
Bom dia, Pastor Luiz. Bom dia, pastor Fernando. Bom dia a todos da sala 57. Pastor, muito obrigado, tá? Tanto por ter aparecido no domingo, como por aparecer agora aqui, participar conosco do momento do testemunho do Rumenique. Eu não estou lembrado se o pastor Wagner abriu espaço assim para a gente conhecer bem o senhor, mas eu quero só relembrar, o senhor é brasileiro pelo sotaque, né? Sim. Carioca, Uhum. e o senhor está aí nos Estados Unidos já há quanto tempo? Pastoreia há quanto tempo aí? Eu vou fazer 20 anos agora em abril. Eu cheguei como pastor na cidade de Danbury, estado de Connecticut, e há 9 anos eu estou aqui na região da Grande Boston, trabalhando aí com os nossos queridos irmãos brasileiros que vivem aqui. Dentre eles, o Menique Núbia. Muito bem. E o senhor já conhece o Romenick já há quanto tempo, pastor? Desde o começo dele na igreja? Ó, interessante. Eu estava exatamente sendo transferido para cá quando eu conheci o Ruminique e a Núbia. Foi nesse período ainda eu levei uns 7 meses viajando de Connecticut para Massachusetts. Eu vinha para cá na quarta-feira e quando era no sábado à tarde eu retornava para minha casa em Connecticut, naquele processo de buscar uma casa aqui em Massachusetts. E a última pessoa, a última casa que eu sempre saía era a casa do Ruminique da Núbia. Ele mencionou aí ainda há pouco, não sabia se era sábado à tarde ou se era outro dia. Era sábado à tarde. Eu me lembro que teve um dia que estava para nevar, e nevou bastante, e eu falei para minha esposa, não, temos que dar o estudo. E quando saímos de lá às 6 horas, um percurso que a gente gasta 3 horas para chegar de Massachusetts até minha casa em Connecticut, eu levei 6 horas porque estava difícil transitar devido à neve. E começamos o estudo ali com ele. Foi ali que eu comecei a conhecer melhor a Núbia e o Rumenique no final de 2014. Muito bem. Então, pastor, o senhor acompanha, né, o Rumenick desde o início, o senhor consegue, assim, dizer bem esse processo aí de transformação e crescimento dele também. E aí teve um episódio, né, nos 10 dias de oração, você fez uma pregação, né, Rumenick? E aí, como é que foi essa pregação aí? Fala para nós dessa história. O pastor tá até rindo também ali, mas Uhum. a gente ri, irmão, mas o trem é feio. Eu citei algo num sermão, o pastor estava presente, graças a Deus que o pastor estava presente. Eu citei algo, né? Bati numa tecla que o pessoal, os irmãos não gostaram, né? Organizaram uma festa da amizade, né? Foi feita uma festa da amizade, eu bati numa tecla, né? E o pessoal não gostou, os organizadores não gostaram. E no final desse sermão, uma irmã já me chamou e já reprovou, não, falou, não concordo com você, isso está errado, não é bem assim e tal. E eu fiquei muito chateado com aquilo, eu fiquei chateado não com ela, eu fiquei chateado comigo pela situação chata, né? E conversamos eu, ela e o primeiro ancião, ele estava perto, ele perguntou para ela, você entendeu a colocação dele? Ela falou, eu entendi, mas não concordei e tal. E ficou aquele clima chato. No outro dia, eu liguei pro primeiro ancião, falei, rapaz, o que que eu fiz de errado? Conversando, falei, rapaz, esquenta a cabeça não. Você tá lá na frente, você tá exposto, isso vai acontecer. Isso é bom para você criar casca. Ele falou para mim assim ainda. Aí eu fui conversar com o pastor Luiz, aí o pastor Luiz falou que o outro irmão tinha procurado ele também, que não tinha gostado. Eu falei, agora o que era ruim piorou, porque agora já são dois. E aquilo me fez muito mal, pastor Fernando, me fez muito mal, porque eu não discuto com ninguém, eu não brigo nem com a minha mulher, ela que briga comigo. E, e eu fico calado, eu não gosto de problema, não gosto de rixa, não gosto, não discuto. Se brigar comigo, eu venho e choro em casa, mas eu não falo com a pessoa. E aquilo me fez muito mal. E eu comecei a ir para o trabalho dirigindo e voltar dirigindo, ouvindo instrumental, que eu gosto demais de instrumental. E eu conversando com Deus no carro, sempre conversando com Deus. E veio no meu coração o desejo de pedir perdão, né? Pedir desculpas mesmo. E eu ficava lutando comigo, tipo assim, mas eu não fiz nada de errado.
Mas aí o Espírito Santo soprou em mim e falou: mas a questão agora não é quem está certo nem quem é que está errado. A questão é que tem gente magoada com você, e isso é o ponto. E eu lutei muito. E eu senti desejo de procurar o pastor Luiz. Eu procurei o pastor Luiz, eu lembro que foi numa terça-feira, estava ainda o andamento dos 10 dias de oração. E foi a primeira vez que eu vi um pastor chorando para a ovelha. Que eu conversei com o meu pastor, falei: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E eu falei para ele a situação, eu falei: eu estou com desejo de pedir perdão, eu preciso de 5 minutos do tempo do decorrer da pregação. E nós conversamos ali, sabe? Nós abrimos o coração um para o outro. E foi bom, foi muito bom, porque eu tirei um peso das minhas costas e o pastor Luiz me ajudou, me deu apoio, conversou bastante comigo. E serviu de lição para mim também e para quebrantar esse orgulho, né? Que orgulho ele já tirou um anjo do céu, né? E pode levar um monte para o inferno, né? Uhum. Então foi muito bom para mim essa experiência. Hein, pastor Luiz? Quando alguém diz assim, pastor, eu preciso de 5 minutos no culto, o coração da gente já fica meio apertado, né, pastor? É verdade. O que que vai sair daí, viu? Verdade. Mas aí o senhor, então, abriu a oportunidade para ele, deu as orientações. Ele queria fazer numa terça, mas aí o senhor achou por bem não fazer, transferiu para um outro dia, Uhum. né? Aquele dia Sim, a programação já estava montada ali, né, pastor? Mas o senhor deu perfeito. a oportunidade para ele viver esse momento. Sem dúvida, pastor. E foi bom para todos, não só para ele, como para a harmonia, para desfazer qualquer mal-entendido. Realmente foi muito bom. E a humildade dele, que sem dúvida nenhuma prevaleceu nesse momento aí. A gente vê aí fruto, né, do poder de Deus transformando a pessoa, de maneira especial o Rumenique, a cada instante dessa jornada dele. E a gente tem podido observar bem esse crescimento, principalmente participando conosco na divulgação da mensagem, que ele tem sido realmente assim fantástico nisso daí. Ele tem se deixado ser usado, melhor dizendo, né? Ele tem permitido que o Espírito Santo use e Deus tem feito uma obra fantástica. Eu conto muito com o auxílio do Romenick nas pregações, ele sabe disso. O Romenick não tem tempo feio para ele. Alguns que estão aqui já mais antigos de igreja, mais experientes, vamos dizer assim, como nós pastores, às vezes surgem emergências e há necessidade de um pastor assim, uma queima-roupa, um pregador queima-roupa, quem que eu vou chamar agora? Então, quer dizer para vocês que Romenique é desse daí. Se eu preciso do Romenique pregar daqui 1 hora, deixa comigo, pastor. Ele está lá, entendeu? Então, tem sido sempre preparado e disposto. E eu louvo a Deus por isso, entendeu? Por isso eu fiz questão também de estar aqui no testemunho do Romenick, porque eu tenho sido uma testemunha é, sempre ocular, presente daquilo que o Romenick tem feito conosco para Deus na igreja. Amém, glória a Deus. Uma das coisas que mais desgasta o ministério, né, o pastor, é a resolução de conflitos, né, Uhum, pastor Luiz? Isso dá muito estresse para nós. uhum. E o Romenick poupou o senhor desse estresse aí, né, ao ir Com lá. certeza. E, Logo no início eu falei para ele o seguinte, realmente sempre tenha um sermão na manga, né? Como ele diz assim, né? Sempre esteja preparado, porque necessidades surgem e a gente precisa contar com pessoas que podem dizer, não, pastor, tudo bem, deixa comigo. Isso traz um alívio muito grande, isso é uma bênção para a gente, como pastor. muito bem. Bom, pastor Luiz, nós vamos falar de mais dois eventos aqui brevemente que o Romenick experimentou. E se o senhor tiver condições, puder, a agenda do senhor permitir, eu gostaria que o senhor fizesse a oração de encerramento da sala hoje. Pode Ok, ser? pode, sem dúvida. Romenick, mais dois momentos assim impactantes para a gente concluir aqui. Vou só recapitular. Primeira grande mudança causada pelo aproximar da sala, uma vida de estudo, de leitura, que não acontecia antes. Sim, Segunda mudança, é essa coragem para ir à frente da igreja, pedir perdão
E não era porque a questão de estar certo ou errado. Era um ponto de vista diferente. Não tinha certo ou errado, mas o Espírito Santo disse: olha, essa não é o ponto. Então, essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e a humildade, como bem destacou o pastor Luiz, de ir à frente da igreja e pedir perdão, né? Trouxe alívio para você, harmonia entre a igreja. E ainda mais dois elementos, dois episódios, né? Você começa a vir para a madrugada para uma vida de oração. E aí, conta para nós esses dois eventos, esses dois episódios aí que marcaram esse momento de oração aí na madrugada. Eu comecei, pastor, a colocar em prática algumas coisas que eu ouvi aqui na sala, e uma delas foi perguntar para o Espírito Santo, para quem que eu deveria orar? Por que que eu deveria orar? E uma dessas perguntas, um desses dias, eu senti desejo, o pastor Luiz sabe disso, é pastor dela. Tinha uma irmã que tinha saído de casa com briga com o esposo, e estava uma luta bem, assim, bem confronta os dois, ela tinha saído de casa, e veio no meu coração o nome dela, e eu orei por ela, e 2 dias depois, a minha esposa, ela não sabia disso, a minha esposa falou: você sabe quem vai na igreja sábado? Eu falei: se não, falou a irmã X, não quero falar o nome, e eu fiquei muito, muito feliz, porque ela voltou, e até hoje ela está na igreja, voltou às atividades. E aquilo mexeu muito comigo. E eu continuei a perguntando ao Espírito Santo quando eu ia orar. Falei: Espírito Santo, o senhor quer que eu ore por quem hoje? E me veio o nome da. Essa eu posso falar, que ela sabe disso que eu contei para ela, é a Tatiane. E me veio o nome da Tati. Veio o nome da Tati na minha cabeça. E o motivo, porque a Tati, ela está casada há não muito tempo, e ela é apaixonada por crianças, e ela não consegue engravidar. Aí eu falei: ok. Eu ajoelhei e comecei a orar pela Tati, e comecei a orar especificamente pelo problema que eu sabia que ela tinha de engravidar. E fiz a oração e entreguei para Deus, e tudo bem. E naquele mesmo dia surgiu no meu coração o desejo de falar para Tati: você vai engravidar, você vai ser mãe. E aquilo me foi muito estranho, porque era muito forte aquilo. E eu comecei a fugir. Falei: como que eu vou falar para uma mulher que ela vai engravidar, que ela vai ser mãe? Eu não tenho coragem de falar isso. E eu fiquei lutando, pastor Fernando, e foi muito, muito forte aquilo, era muito forte aquilo. Era interessante. Eu ia para a igreja nos sábados, eu via a Tati, e aquilo me empurrava para cima dela, para me falar para ela, e eu não conseguia falar para ela. O tempo passou e a Tati, ela pediu oração um dia na igreja, no grupo da igreja, porque ela não podia engravidar, que ela tinha um cisto, parece um problema no ovário dela, alguma coisa assim. E poucos dias depois ela pediu oração, porque ela ia passar por uma cirurgia para tirar aquele cisto, aquele ovário, aquele negócio. E depois daquela cirurgia ela não poderia ter mais filhos. E aquilo me deu um conflito muito grande, porque o que eu tinha de falar para ela é que ela ia engravidar. E no contraponto, ela estava pedindo oração, porque ela ia passar uma cirurgia que ia tirar algo dela, que após aquilo ela não poderia ser mãe. E aquilo eu fiquei muito, muito aflito. Eu perguntava: Deus, o que está acontecendo? Será que isso é coisa da minha imaginação, é coisa da minha cabeça? E aquilo não me deu paz, pastor Fernando. Não me deu paz. Eu vi a Tati, eu queria falar com ela, mas no contraponto estava esse diagnóstico que voltava tudo, fazia que aquilo que eu estava pensando era uma mentira. E eu não conseguia falar para ela. Resumindo a história, chegou o dia da Tati operar, ela foi para o hospital, se apresentou de manhã, e ela chegou lá e eu estava trabalhando, eu ficava mandando mensagem para o esposo dela a cada 5 minutos. Luiz, e aí, como é que tá a Tati? Ô Luiz, e aí, como é que tá? E eu ficava sem graça, né? Ficava mandando mensagem pro irmão perguntando da esposa dele, como é que tá aí, rapaz? Eu ficava sem graça. Mas eu não conseguia trabalhar em paz. Eu não conseguia trabalhar em paz. E foi, e deu por volta das 10 horas, o Luiz me mandou uma mensagem e falou assim: Romenique, a Tati não vai mais operar hoje, foi cancelada a cirurgia e vai marcar outra data. E eu dei um glória a Deus, pastor, muito grande. Foi: ô glória, Deus está respondendo, tem alguma coisa nisso aí. Eu fiquei muito feliz, muito feliz.
E no próximo sábado, a Tati pediu 5 minutos também, no momento dos anúncios. E ela foi na frente da igreja, pediu, agradecendo os irmãos por terem orado por ela e tal, e ela explicou que antes do momento da cirurgia dela, a enfermeira quis fazer outro exame, a qual ela já tinha feito antes, não precisava dela ter feito aquele exame novamente, que já tinha feito, mas a enfermeira insistiu com ela, Tati, vamos fazer o exame? E ela falou, mas nós já fizemos. Ela falou, não, mas vamos fazer só por precaução? Ela falou, vamos, e fez o exame. E durante o exame, a enfermeira falou para ela assim, Tati, eu tenho uma notícia para você, você não pode operar hoje. Aí ela perguntou, por quê? Ela falou, porque você está grávida. E ela entrou em pânico na mesa e ela contou isso pra gente lá na igreja. E quando ela contou isso, meu coração abriu, sabe, eu não sei nem quantos pedaços, pastor. Nem quantos pedaços. Mas o ponto triste é que ela perdeu a criança, mas mesmo ela perdendo a criança, ela ficou muito feliz porque agora eles não vão operar mais ela, porque eles viram que ela tem possibilidade de engravidar, então eles não vão operar ela. Se cuidando. E quando isso aconteceu, eu cheguei para ela e eu falei, Tati, eu preciso conversar com você. E eu falei para ela isso. E ela falou, por que você não me contou isso? Eu falei assim, eu não tive coragem de contar, pastor. Como que eu vou falar um negócio desse, pastor? Como que eu vou falar um negócio desse? Mas foi uma lição muito grande para mim, pastor, porque muitas vezes acontece isso com a gente. O Espírito Santo ele nos leva a falar alguma coisa para alguém, e a gente tem medo de falar porque a gente não acredita. Foi a primeira experiência forte assim do Espírito Santo falar para mim. Então, para mim foi muito marcante, muito marcante. E eu levo isso, pastor. Nossa, no meu coração que eu não esqueço. O Espírito Santo ele fala, pastor. Ele fala. Tá na Bíblia, Irmão, buscar-me-eis e me achareis. É garantia, pastor. irmãos, olha que coisa. Eu compreendo totalmente o Rumenick, porque a nossa igreja, ela tem muito cuidado com essa questão da revelação. Nós, adventistas, cremos em revelação. Nós temos a Bíblia, nós temos os escritos de Ellen White, que nós cremos serem inspirados pelo Espírito Santo, e Deus, ele fala conosco. Então, nós cremos em revelação, e isso que o Rumenick experimentou é um tipo de revelação. Mas, assim, primeiro nós temos a nossa cultura adventista, que é bem resistente a isso. Segundo, nós temos também uma banalização dessa questão em outros segmentos cristãos. E terceiro, irmãos, eu acho que é o mais difícil. Imagina, você tem uma pessoa que é apaixonada por criança, tem o sonho de engravidar, mas não engravida. Como é que você vai entregar para a pessoa uma mensagem dessa, que a pessoa vai engravidar? Então, são vários fatores que fazem compreender o fato do Rumenick não ter falado para a Tati. Mas o que que eu quero enfatizar desse episódio? Que o Espírito Santo fala conosco para nós falarmos às pessoas. Então, busquemos ter intimidade com Ele para que Ele possa nos usar para levar mensagem a outras pessoas também. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Rumenick, louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da Núbia, pela vida da família de vocês, por aquilo que vocês têm deixado o Espírito Santo fazer na vida de vocês. Muito obrigado pela disposição e disponibilidade de levantar mais cedo aí, né, onde você está, começa 1 hora antes, né, a sala, Duas ou horas. 2? Duas. Pois é. Então agora são 5h17 lá, onde ele Exato. está. Então a sala começou às 5, eles tiveram que levantar às 3, ele e o pastor Luiz. Então muito obrigado pela disposição. Que Deus continue abençoando. Ó o garotão aí, ó. Como é que chama esse aí? Júlio, Júlio. Esse aí é o Júlio. Prazer, Júlio. Deus te abençoe, tá? Obrigada. Amém. Deus continue abençoando você, a Núbia, o Júlio, e que vocês continuem sendo instrumentos poderosos nas mãos de Deus e sempre usados pelo Espírito Santo, amém. tá bom? Pastor Luiz, muito Pois obrigado não. também ao senhor pela dedicação. É,
Muito obrigado por estar conosco agora e obrigado por estar pastoreando essas ovelhas de Jesus Cristo aí que estão sob o pastoreio do Senhor, com amor, com carinho, com dedicação. E como disse o pastor Wagner, né? Assim que houver a possibilidade, se o senhor quiser trazer uma mensagem também, aqui o espaço está aberto para o senhor fazer aqui na sala, tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Pastor, o senhor então nos conduz aí na oração final para a gente ir para o nosso bom dia com alegria? Amém. Com certeza. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede neste novo dia. Podemos elevar os nossos olhos ao Senhor, aos altos, sabendo que do Senhor vem o alívio, do Senhor vem o nosso socorro. Obrigado pelos testemunhos que temos ouvido ao longo de nossa vida, mediante o poder do Teu Espírito, pois eles servem para a edificação da nossa fé, para a manutenção da nossa esperança, na certeza do retorno glorioso de Cristo Jesus e da vida eterna. Obrigado, Pai, pelos momentos vividos neste dia, nesta sala, pela mensagem do pastor Abdoral, que chegou ao nosso coração, alimentando-nos, trazendo esperança e certeza de que o Teu Espírito está movimentando em prol da nossa família, em prol dos filhos, que o Senhor continue, Senhor, inspirando-nos para que firmes e juntos andemos nos Teus caminhos. Que neste dia, aonde quer que nós venhamos a nos encontrar, que possamos ter a certeza da Tua presença, que o Senhor, mediante o poder do Teu Espírito, continue falando ao nosso coração. Obrigado pela vida do Ruminique, da Núbia, do Júlio e de tantos outros, ó Pai, que nós temos conhecido. Que a Tua bênção continue pairando sobre nós. De maneira especial sobre a direção e a organização da Sala 57. Que seja uma bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bem, para a gente finalizar aqui, eu quero dizer que amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém. Um grande abraço a vocês. Gente, a internet deu certo, aguentou, né? E daqui a pouquinho eu já vou sair para as atividades do concílio, então vamos fazer um bom dia com alegria um pouquinho mais breve hoje, mas a gente não pode sair da nossa querida Sala 57 sem dar um bom dia com alegria. Bom dia com alegria! Com alegria! Nilda. Graças a Glória. Muito boa mensagem. Bom dia com alegria! Bom dia, Maria. Ouvindo o seu testemunho, viu? Bom dia, Pastor Fernando Flores, meu amado, tia Fernando, senhor paciente de Deus, pastor Flores. Vamos pegar Deus nosso coração.